explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Hoje estamos num cenário diferente. Conversas Informais sobre Negócio, o podcast que também viaja pelo país, veio até ao norte para entrevistar alguém muito especial. Aquele que é eventualmente o responsável até por este podcast existir e aquele é que me deu a ideia. Pedro Caramês, o homem que era professor de Educação Física e que hoje em dia educa fisicamente as pessoas a trabalhar no LinkedIn. Bem-vindo, Pedro. Uau, adorei. Olha, gostei imenso da apresentação, fiquei logo fã aqui destas... e saber aqui da paternidade deste podcast, deste filho. Olha, nestes brainstormings que nós vamos tendo, quando eu era mentorada de Sua Excelência. É verdade, a gente lançou alguns no tempo, aquele desafio ainda por cima que tens uma voz maravilhosa, portanto o podcast seria a tua cara, de certeza. E foi isso que tu me disseste, demorou foi 1 ano e tal até eu percepcionar que, ele tinha razão. Demoraram 9 meses, portanto foi mais um bocadinho. Foi um bocadinho mais. Bem-vindo, Pedro. Que honra e privilégio poder estar aqui contigo neste estúdio, um pouco diferente do habitual. Que é um mas estúdio maravilhoso. Ainda assim, em azul, como é a nossa característica. Exatamente, também. As nossas cores. Vieste com a farda necessária para... Com o dressing code que me tinhas dito para virmos todos de azul. Muito bem. Obrigada. Pedro, como é que foi isto? Professor de Educação Física e hoje em dia tens um negócio assente numa rede social que nem sequer provavelmente existia quando tiraste o curso de Educação Física. É verdade, não existia. Olha, uma rede que chegou há 20 anos, é verdade, estamos a gravar isto exatamente em ano de especial aqui da rede LinkedIn e de facto 2003 ainda não acontecia, o Pedro Caramês já estava a educar fisicamente outras criaturas, umas maiores, umas mais pequenas, e de facto este desporto chamado LinkedIn veio mais tarde, não é? Portanto, acabei por concluir o programa de formação, digamos, neste caso ligado ao desporto e à educação física no outro milénio, parece já uma coisa antiga, mas pronto, no outro milénio, e de facto, pronto, foi a minha primeira fase, eu diria, tenho aqui uma vida para já partida em duas partes, portanto, uma primeira parte mais com esse pendor desportivo e esta agora com outra característica, pronto, relacionada aqui igualmente desportiva, mas no digital. Sabes que aqui também o que é curioso é que se na área do desporto tive sempre muita ligação aos desportos de contacto, também o LinkedIn é um desporto de contacto. Exatamente. De contactos. Olha, agora acho que disseste tudo, é o desporto dos contactos, tal e qual. E, portanto, e porquê o LinkedIn e não o Facebook? Este despertar, ou este enamoramento aconteceu ali talvez na alturas de 2007, entre 2007 e 2009. Nessa altura em questão, lecionava, portanto, para alunos já de formação superior aqui no Instituto Superior da Meia, que estamos relativamente perto, também uma escola pintada de azul, em termos de logotipo. Exato. E na altura, portanto, com essa perspectiva também de lecionar esses alunos em conclusão de cursos, havia muito esta perspectiva de lhes mostrarmos um bocadinho o que é que poderiam encontrar também no panorama digital, daquilo que poderiam ser oportunidades de carreira logo para as primeiras etapas da carreira deles. E, portanto, o LinkedIn apareceu ali, no âmbito também de outras plataformas que surgiram nessa altura. Esta acabou por ir, de certa forma, perdurando, outras foram morrendo, foram perdendo aqui algum espaço de manobra. Ainda te lembras do i5? Do i5, que fomos tão felizes. i5. Sabes que, curiosamente, voltando às vezes a recuperar algumas das apresentações que fiz à época 2008, 2009, recordo-me de algumas tabelas ou de alguns slides onde ainda aparecia referências do i5 logo no número 1, percebes? Ou seja, recordo-me perfeitamente que o LinkedIn nem sequer no top 10 das redes eram faladas e, portanto, na altura atrair adeptos para um desporto que pouca gente conhecia, não é? O desporto favorito à época era o i5, não é? Como tu disseste. Depois, entretanto, outros também, no caso do Facebook, foi ganhando também maior expressividade.
Portanto, o LinkedIn foi ali um desporto assim um bocadinho estranho que eu na altura, pronto, comecei, como acho que toda a gente começa nestas vertentes, pronto, no fundo a ir experienciando um bocadinho o que é que este tipo de ferramentas surgia, nunca longe de imaginar que isto de repente iria ter este impacto e preponderância aqui na minha atividade. Mas, digamos assim, as experiências e as vivências também foram crescendo e houve ali na altura, 2009, um conjunto de desafios que foram feitos aqui a norte, pela Associação Nacional de Jovens Empresários, de, na altura, montar um primeiro programa feito por eles, ou endossado por eles, o programa do Empresário 2.0. E, portanto, na altura surgiu esse convite de fazer um programa que eventualmente contemplasse um conjunto de recursos para pessoas que estavam, ok, montei o meu negócio e agora? Não é? E agora? E isso de alguma forma foi ali o catalisador para começar, digamos, a passar de uma carolice para uma coisa um bocadinho mais estruturada, mais séria, mais organizada. O LinkedIn, claro, pelas características que já à época se iam, digamos, ia-se afirmando muito neste contexto do mundo do trabalho, acabei por obviamente ir incluindo, e claro, de todos os contextos em que ia fazendo, na altura eram programas que fizemos muitas edições, muitas das pessoas que à época também, 2009, não eram propriamente ali, portanto estávamos no fundo aqui nos primeiros estágios desta digitalização, se é que lhe podemos chamar assim, embora este é um termo hoje um bocadinho mais alargado, mas onde fomos fazendo aqui um bocadinho desse exercício com as pessoas, não é? No fundo, transportando-as um bocadinho para estes ambientes, quer do LinkedIn, na altura, quer até mesmo no mundo dos websites, as próprias páginas institucionais também estavam num processo de evolução e de transformação, de um tipo de página muito estática, muito pouco interativa e dinâmica para um contexto já diferenciado. O LinkedIn foi ganhando aqui um bocadinho de maior espaço também e, pronto, se calhar ali talvez por essas alturas também tive assim essa epifania de ter acordado, se calhar eu ainda estou na dúvida se acordei mal disposto ou se apanhei demasiado calor na careca, que provocou que de certa forma eu dissesse, não, vou apostar claramente aqui num contexto e que também gosto sempre de não digamos assim, não descaracterizar, num contexto em que mantive de alguma forma a minha condição de professor, de professor, neste caso, dentro desta área do desporto e que cumulativamente fazia também estas operações de, como costumava dizer, normalmente durante o dia vestia fato de treino, à noite vestia só o fato. E, portanto, mudávamos aqui o contexto, exatamente. E pronto, e de alguma forma fiz um bocadinho esse exercício. Como deves calcular, numa fase em que houve muita necessidade de ir educando as pessoas para o que é que era isto. E claro, também aqui, como era expectável, fui beneficiando e muito também do engrandecimento que esta rede foi trazendo, portanto, o número de pessoas que, também da popularidade que ela foi gozando nestas áreas, isso obviamente ajudou-me também, não é? Portanto, no fundo fui sentindo, claro que foram anos depois, 2012, 2013, anos que curiosamente nos levámos a conhecer. A conhecer, exatamente. Eu estava agora a pensar nisso. Longe, é verdade. Ali numa rua em São Paulo, numa lanchonete maravilhosa, exatamente. Onde almoçamos maravilhosamente e depois fomos tomar um cafezinho maravilhoso e gostoso. É verdade. Que naquela altura tu ainda não estavas a 100% no LinkedIn, não é? Não estava. Mas eu lembro-me da conversa que tivemos naquela altura que a tua visão era muito clara. Era ali. Tu querias ser o Sr. LinkedIn, que hoje és o Sr. LinkedIn, portanto, olha, estes anos todos depois, não é? Foi ali. Não, sabes, também foi uma altura, também, se calhar a parte esportiva também me ajudou a perceber isso, ok. Claro que se quer ter alta performance ou se quer de alguma forma ter esse nível de reconhecimento, há um trabalho gigante que está e tem que estar associado a isto, não é? Não há, desculpem-me a expressão, almoços grátis, não há, digamos, só aquele lá em São Paulo. Só aquele lá em São Paulo. Mas as coisas de facto acabaram acabei por perceber claramente que, ok, esse trabalho consistente, continuado, com que iria colocar aqui e de alguma forma também me levaria a querer ter um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre estas matérias e saberia que era uma questão também de tempo, não é? Não quis, nessa altura não quis acelerar esses processos, portanto havia aqui um processo... Era o teu estágio, era aquilo que tu precisavas fazer. Exatamente, e portanto houve aqui essa fase, depois em 2013 houve de facto aqui um bocadinho uma espécie quase de grito Ipiranga, não é? Portanto houve ali um momento em que o Pedro Caramês ficou ali a meio da ponte, grito Ipiranga, porque foi lá em São Paulo. Exato, que tu um dia sais à rua e dás um grito. Foi esse
São Paulo, precisamente no Ipiranga, que de facto o Pedro Caramês disse... Chega. Não, eles normalmente diziam, o outro senhor dizia normalmente independência ou morte, eu disse, neste caso, independência, portanto, para o LinkedIn, ou morte no ensino. E, portanto, escolhi... A independência do LinkedIn. A independência do LinkedIn. Mas portanto, não escolheste a morte do ensino, porque continuas a ensinar. Exatamente. Só trocou matéria. Com outro contexto, é verdade, com outro contexto, mas sim. E de alguma forma, olha, tem sido obviamente aqui uma vivência maravilhosa, porque no fundo também me traz todos os dias, seja hoje pela via digital, seja pela via não digital, mas me trouxe tantas pessoas que tive a oportunidade e tenho a oportunidade de conhecer, muitas delas se tornaram também aqui BFFs e pessoas obviamente muito próximas de mim, e pronto, de alguma forma um caminho que não sei, obviamente às vezes as pessoas procuram sempre que a bola de cristal para perceber o que é que vai acontecer nos próximos anos, não sei, quer dizer, vou obviamente, acho que como também qualquer empresário, e claro em 2013 vesti esse fato de empresário, passar a ter uma noção diferente daquilo que eram as realidades também do mercado, vou obviamente aqui procurando analisar, procurando manter-me atento obviamente àquilo que são as mudanças e tu sabes também, e acho que todos nós, de facto há muita transformação, muitas coisas a todos os níveis. Este ano, um ano de facto onde eu acredito que se calhar a palavra do ano será a inteligência artificial, não é? O ChatGPT, eventualmente. Quando nós achávamos que já não havia mais nada para inventar, eis que chega a inteligência artificial. Eis que tudo muda, não é? Sim. Tudo muda. No LinkedIn, que eu já agora considero uma rede de networking e não uma rede social, porque para mim é uma rede de contactos, de troca de informações, partilha também de conhecimento, há ainda aqueles que acham que é só mais um passatempo. Tu criaste um negócio todo ele à volta do LinkedIn e aqueles que utilizam o LinkedIn para fazer negócio. Isto é real? As pessoas conseguem ganhar dinheiro, conseguem fazer vendas, contactos, crescer os seus negócios no LinkedIn? Ou é só um currículo para arranjar emprego? Bom, a rede, como te disse, com 20 anos, efetivamente, gozou durante alguns anos esse contexto de emprego e de currículo e tudo mais. Eu diria que talvez os últimos 7, 8 anos, também que acabam por estar marcados aqui já com a integração do LinkedIn na família Microsoft, a empresa que entretanto adquiriu, houve claramente nessa época, e, portanto 7, 8 anos atrás, de facto esse shift, essa mudança de olharem a rede de facto com outras características. É óbvio e natural que muitos utilizadores acham que ainda têm aqui uma perspectiva um tanto ou quanto, eu diria, desfasada desta realidade atual, portanto ainda se mantenham um bocadinho encostados a essa outra realidade, mas a verdade é que a rede, e se calhar também acelerada pelas questões do próprio Covid, portanto que trouxe aqui de facto uma maior imersão para o meio digital por parte dos profissionais, eu acredito que foi um acelerador, foi claramente um acelerador. Portanto, as pessoas passaram a ter, hoje os índices de utilização da rede são muito superiores aos que eram em tempos e de facto acumulam-se diariamente esses contextos de encontros, de alguma forma de profissionais que encontram outros profissionais, o estabelecimento aqui de relações comerciais que de alguma forma explodiu. Não há obviamente aqui, é muito impossível hoje, até porque muitas das vezes também, como tu sabes, às vezes é difícil isolarmos uma determinada variável, dizer ok, foi no LinkedIn que, pronto, às vezes é um conjunto de ok, eu já se calhar conhecia a empresa X, eu já... Aquilo que eu considero do trabalho que faço no dia a dia é um bocado isso que tu estás a dizer. Eu tenho uma presença ativa no LinkedIn, como tu bem me ensinaste, já agora, não é? Muito bem, vejo também. Exatamente. E eu contacto pessoas no LinkedIn, mas tu tens que fazer um trabalho por trás. Tu não teres um LinkedIn relativamente bonito e bem trabalhado e o teu site não funciona, isto não bate. E, portanto, tem que haver aqui coerência na comunicação. Deve ser digamos, uma peça do puzzle maior. Exatamente, Portanto, daquilo que é a prospecção, contactos, etc. É óbvio que, em alguns dos casos, as pessoas muitas das vezes, por razões diversas também, entendem que, se calhar, este puzzle só tem uma peça, não é? Obviamente aí, essas circunstâncias tornam, obviamente, a ação desse profissional mais difícil, mais complexa, não é? Portanto, nós, obviamente, e como tu disseste muito bem, procuramos aqui perceber que isto faz parte de um programa maior, de um plano maior, não é? Que contempla um conjunto de peças que, de facto, todas interligadas geram aquilo que nós fazem sentido, sim. É? Portanto, mas é como te dizia, acho que, de facto, ao longo dos anos, também tem sido cada vez mais fácil passar esta mensagem que procuro fazer todos os dias e todas as semanas aqui, nas mais variadas ações que faço hoje de trabalho. Portanto, como tu disseste, tenho um negócio único e exclusivamente aqui, focado dentro deste tipo de atividade, portanto acaba por ter aqui um negócio que de certa forma leva ou procura aqui
ir ao encontro das necessidades das empresas. Portanto, hoje em dia eu tenho, talvez aqui no meu negócio, cerca de 90%, ou mais de 90% da minha operação é para outras empresas. Portanto, tenho um negócio B2B, clássico. Portanto, terei aqui alguns pequenos serviços ou até produtos. Tens aí um produtozito que eu estou aí a ver. Já vamos falar sobre ele. Já vamos falar sobre ele, mas que também aqui acaba por estar um bocadinho mais aberto ao utilizador, ao consumidor final, mas acaba por, as empresas hoje estão muito mais, obviamente, receptivas e muito mais conscientes que, de facto, este território é um território de inquestionável valor. Não há como não estar, Claro que eu acho que vamos continuar a ter sempre, Rita, vamos ter sempre aqui, eu diria, uma esmagadora maioria de pessoas que têm uma perspectiva de utilização destes meios digitais muito passiva, muito observadora, muito, de alguma forma, e claro, obviamente é esse tipo Mas eu acho que isso é como em tudo, ou seja, que estamos a falar, alguns acham que o TikTok não faz sentido e eu já fiz vendas no TikTok, uau! Claro, não é? Portanto, há coisas que... Exatamente, eu concordo exatamente com o que eu digo, naturalmente que nós se calhar fazemos parte de uma franja muito pequena de utilizadores que de certa forma bastante ativos nestas plataformas e que obviamente aqui com toda essa proatividade também naturalmente traz retorno. Obviamente a não atividade é muitas das vezes aqui um contexto e se calhar aqui um contexto que acaba por provocar e claro, muitos dizem, Pedro, estou no LinkedIn, mas nada acontece. Pronto, isso certamente vai continuar a nada acontecer, não é? Porque no fundo Exato. a tua única, digamos, eu às vezes até costumo dizer, ok, temos que destrinçar entre aquilo que é o perfil do utilizador e daquilo que é a presença do utilizador ou da empresa, não é? E portanto há coisas diferentes, quer dizer, hoje de facto o investimento para ter um perfil, uma página nestes meios é gratuito. O ter efetivamente uma presença que se revela... Envolve investimento. Envolve investimento, envolve aqui um compromisso, não é? Pronto, hoje, embora há pouco falava destas questões da inteligência artificial, se tenham novamente voltado aqui a surgir muitos zunzuns de facilitismo, de agora vai ser tudo fácil, porque vamos conseguir ter a automação não toda. Só deixes falar com a inteligência artificial, ela não te sabe responder corretamente. Sim. Ela não vais lá. Pedro, e diz-me lá, se tu tivesse a oportunidade de ajudar alguém a ter ali um perfil de LinkedIn, uau. Uma personalidade viva ou que até já tenha falecido, que disse assim, eu adorava trabalhar o perfil desta pessoa, quem seria? Olha, sabes que ao longo dos anos, aqui no LinkedIn, fui, como calculas também, conhecendo muitas pessoas dos mais variados contextos, portanto, profissionais em Portugal e em muitos dos casos até às vezes com aquilo que eu chamo aqui, às vezes, desculpem-me, o estrangeirismo, um random act of kindness, não é? Portanto, um momento aleatório de bondade. E às vezes acontece, em alguns dos casos, ver determinados líderes nacionais, portanto, recordo-me, sei lá, assim, muito rapidamente, de um secretário de Estado português que não tinha fotografia do perfil, e portanto eu mandei-lhe uma mensagem a dizer assim, sei lá, quem vê, não vê a imagem, e portanto mandei-lhe, e ele clicou e disse, uau, obrigado, pronto, porque eu não fazia ideia, porque para ele via, não é? Tive também um grande líder nacional de uma empresa de cafés nacional, enfim, acho que não vai ser necessário dizer o nome dela, mas também tinha ali uma inconsistência ali no perfil, portanto tinha uma coisa no perfil dele em português e outra no perfil em inglês, e eu enviei-lhe uma mensagem, pronto, no fundo ali, lembro-me na altura também da atual CEO da PT, também ter feito o mesmo. Ela tinha um perfil que eu até disse pouco condigno para uma líder desta, e portanto vou tendo às vezes estes momentos, pronto, às vezes alguns deles recebidos com agrado, outras vezes nem tanto, com algum silêncio, outros até, e eu não vou dizer mais, não é? Que acabam por receber as mensagens com agrado, fazem as alterações e depois não dizem mais nada, nem um mero obrigado. Rita, mas eu diria que também não, quer dizer, também quando o fiz ou quando faço algumas não esperas nada ações, não é com o sentimento de ok, quero pronto, acabo por sentir, foi algo que também fui sentindo ao longo do tempo que aqui estive, até porque foi também com isso que comecei, percebes? Quando em 2009 comecei
comecei a fazer avaliações gratuitas de perfil às pessoas. Sim, que eram coisas que... Portanto, se as pessoas receberem uma mensagem tua, não necessariamente é para vender um serviço teu. Pode ser só dizer que tens um erro ortográfico no teu perfil. Exemplo, até porque, Rita, tu também sentes isso muitas das vezes, que é, nós aqui no LinkedIn vamos procurando estabelecer relações duradouras, não é? Porque claro. Depois, seguramente, se calhar, a nossa história, como a gente falou ali, já vem de 2012, não é? Portanto, estamos agora aqui em 2000 e já há muitos, 23? Não é? Se calhar já nos está a ouvir em 2024, mas... Não, ainda é 23. Mas alguns vão ouvir, se calhar já só nos vão ouvir em 2024. Pois, eventualmente. Ou se calhar daqui a 2 ou 3 anos. Está em 2026. Exatamente. Olha, veja como é que eu estou agora, eu e a Rita. Exato. Continuaremos fantásticos. Bom, e tu acabaste de estragar a minha próxima pergunta, porque eu ia-te perguntar histórias engraçadas que tenhas vivido no LinkedIn e em 2 em 1 já respondeste a tudo. Portanto, fantásticas. Se tu falasses com o Pedro de 18 anos, o que é que tu lhe dirias? Oh my God. Grande Pedro, vais ter os próximos 30 anos, portanto, eu agora estou a caminho dos 50 já, para o ano faço isso. Dizia-lhe ao indivíduo, bem, não estás a imaginar o que vai acontecer nos próximos anos. Primeiro, vais casar e ter 3 filhotes incríveis, ok? Vais mudar de vida radicalmente. Eu acho que o Pedro Caramés dos 18 anos tinha noção disso. Do radical. Do radical porquê? Porque de alguma forma já na altura era também um bocadinho apaixonado por desportos assim um bocadinho mais alternativos, portanto, e sabia que hoje, olha, ora jogava com uma bola de basquete, ora de futebol, ora de voleibol, portanto os ambientes eram sempre alternativos. Mas jamais o Pedro de 18 anos ia imaginar que ia ter uma profissão de uma coisa que nem sequer existia. Exatamente, sim, é completamente disruptivo. Sim, mas diria-lhe a ele, ao Pedro Caramés, que, olha, continua o caminho, estás a entrar no curso de desporto aos 18 anos, esponjinha, acredita que muitas das coisas que vais aprender aqui terão uma transferibilidade incrível para todo o tipo de atividades e vão-te preparar para seres eventualmente aqui um profissional capaz de hoje estar a fazer as mais variadas coisas e, portanto, a ele diria que continuo com as antenas bem abertas a poder receber e olha, com abertura, amor e carinho que vem aí, não é? Exatamente, peace and love. E se não fosse empresário, o que é que serias? Professor de Educação Física? Bem, exatamente, se não fosse empresário, seria professor de Educação Física. Foi algo que era, acho que sim. Se não que era fosse empresário, estava a tentar ver se seria assim uma atividade assim mais mas acho que sim, acho que essa parece uma opção mais indicada. Pedro, obrigada pela tua visita aqui a este podcast. Eu vou partilhar o livro do Pedro, que é LinkedIn para empresas. Portanto, as empresas que quiserem ter retorno ao investimento no LinkedIn, fica aqui uma excelente dica. Ele está disponível em plataformas online, no site do Pedro. Portanto, não há desculpa para não comprar. Exatamente. Não há desculpa para não ter retorno ao investimento no LinkedIn em contexto de negócios, porque o Pedro é, sem dúvida, aqui uma grande mais-valia e ajuda. Obrigada por ter estado aqui, Pedro. Obrigado pelo convite. Na próxima semana vamos falar sobre ser empresário e ser empreendedor. Quais são as diferenças? O que é que cada uma das palavras significa e de que forma é que isso impacta o teu negócio? Vem descobrir a resposta juntando-te a nós.